Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? Mais uma vez estamos nos encontrando aqui para conversarmos sobre a palavra de Deus e eu tenho duas boas notícias para te dar. A primeira, que eu vou dividir um pedacinho daquilo que o Senhor nos tem dedicado, a palavra dele, a vida dele, a palavra é a vida, e por ser a palavra do Senhor, ela vai te ajudar, vai te restaurar, vai te alegrar, vai te fazer amadurecer. É isso que a palavra do Senhor faz. A segunda boa notícia que eu tenho para te dar é que serei breve. Tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de meditar aqui em Mateus no capítulo 11, a partir do verso 1. Mateus 11, 1 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Essa passagem aqui, é João Batista que manda o seu discípulo ir perguntar para o Senhor Jesus se era ele mesmo o Cordeiro. E por que João faz isso? Primeiro, que João viu a pomba, o Espírito de Deus descer, melhor dizendo, o Espírito de Deus descer sobre Jesus Cristo em forma de pomba quando este era batizado, certo? Então João ali teve muitas oportunidades, teve a convicção de que o Senhor Jesus era o Cristo, aquele que havia de vir e etc, como nós sabemos, como é descrito o Cristo na palavra do Senhor. Mas por que o João pergunta isso? Se realmente estava tudo certo, se era Jesus mesmo aquele que haveria de vir, se estava tudo correndo bem, se era isso mesmo, por quê? João era judeu, e como judeu ele aprendeu que quando Cristo viesse, ele iria colocar em ordem todas as coisas. E todas as coisas para o judeu, o que é? É voltar a Israel, um reino como era, de Davi e Salomão, um reino próspero, livre dos seus inimigos, porque aquele contexto ali era o Império Romano que estava dominando ali as terras de Israel, Então o que todo judeu imaginava? O que o ortodoxo imaginava? Virá o Cristo, ele vai libertar Israel do jugo, do Império Romano, do jugo do seu opressor, e nós vamos voltar a ser, Israel vai voltar a ser o que sempre foi, o que era esperado, o povo abençoado, o povo livre, enfim, como é descrito em muitas passagens da Bíblia, Israel sempre vencendo, Israel é um povo grande, Israel sendo a bênção para todas as famílias da terra, e é isso aí. Então, quando o Senhor Jesus apareceu, João, como judeu, falou: opa, então agora é só esperar o momento, das coisas acontecerem. Mas acontece que a sucessão de fatos não estava levando a isso. Israel continuava a ser oprimido pelo Império Romano. Politicamente, Israel continuava na mesma, eram escravos dentro da sua própria terra, dentro da sua própria nação. Então, aquilo que ele esperava não estava acontecendo. Então, gerou dúvida. Será que é este mesmo? E o que há de se observar é que o que era esperado no passado desse Cristo libertador da nação de Israel é o mesmo Messias esperado hoje por eles. Mesma coisa. Vai vir, Jesus Cristo vai vir, o Messias vai vir aí acabou Hamas, acabou Hezbollah, acabou tudo aí, Então Israel agora vai vir, finalmente vai poder viver dias de paz. Esse é o Messias aí esperado. Então o que o Senhor Jesus diz para João, para dizer para João, olha, você vai lá, falou para os discípulos de João, vai lá e fala para eles: tudo aquilo que vocês estão vendo,
que os cegos estão vendo, que os coxos andam, não é mesmo? Que os surdos estão ouvindo. Fala e fala para eles os milagres todos que vocês estão acompanhando aí, vocês estão percebendo acontecendo aí, não é mesmo? Ou seja, tudo aquilo que as pessoas em Israel estavam vendo em Jesus não tinha nada a ver com o Messias esperado, era uma outra coisa. O Senhor Jesus, então, em outras palavras, né, no seu ministério, durante 3 anos que passou aqui, ele não chegou lá para todo mundo e disse assim: amanhã eu vou ter uma reunião com Herodes e eu vou falar com ele como é que vai ser daqui para frente. Isso não aconteceu. Ou então, daqui a 15 dias eu estou indo lá para Roma, já tenho agendado uma reunião com César e eu vou falar para ele como é que vai ser daqui para frente. Que ele tem aí alguns dias para retirar as tropas aqui, etc. Porque, né, Israel é meu. Que as coisas vão aí agora acontecer daqui para frente, tudo vai ser diferente. Não foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus, no seu ministério, eminentemente, né, para não dizer que, aliás, a expressão mais certa não é nem eminentemente, não. A expressão mais certa é integralmente realizando o seu ministério, e ele era espiritual, libertando, curando, ensinando, instruindo. De que nos fala esse texto aqui então? Que realidade é esta? A realidade, querido, é que uma coisa é aquilo que nós esperamos, é a expectativa versus a realidade. A outra coisa é aquilo que acontece em nossas vidas. E eu nem quero assim entrar em questões aí, né, dos nossos sonhos pessoais, não, porque já falei isso em outras oportunidades, né? Mas quero falar especificamente disso, de uma relação com o nosso Deus, uma relação espiritual com o nosso Deus. É certo que todos nós, como servos do Senhor, não é mesmo? Nós temos muitas expectativas. Mas a questão, querido, é que na caminhada com o Senhor, nós temos que entender que a realidade espiritual, em muitas situações, não são essas que a gente entende, né? São essas que a gente gostaria que acontecesse, não são essas que a gente, enfim, né, esperava que fosse acontecer, como esta aqui, como neste caso aqui, não era. E importa a cada um de nós, que nós sejamos diante do nosso Deus maduros, para entendermos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e o Senhor tem seus planos, e que são muito melhores para nós do que a nossa vontade, do que a nossa expectativa. A realidade que vivemos em Cristo é muito melhor do que as nossas expectativas, com certeza que sim. E cabe a nós, queridos, não é aquela força, aquele empenho que nós muitas vezes fazemos, né, na busca da nossa satisfação das coisas que é aquilo que gostaríamos, aquilo que aguardamos, é mesmo? Mas o mais importante para nós é entendermos que nós nascemos foi para a glória de Deus. Lá na carta de Paulo aos Efésios, ele diz que o Senhor Jesus, ele era o mistério de Deus guardado para a manifestação, né, no tempo determinado. Ninguém sabia que a salvação dos homens, que a salvação do pecado, que a salvação, que o encontro com Deus, que a ligação entre o homem e Deus seria feito através de Jesus Cristo, da forma que ele manifestou e como esse tempo todo ocorreu. Ninguém sabia, era um mistério. Seres espirituais, anjos, serafins, querubins, né? Ninguém sabia o segredo que o Senhor guardou para si e que se manifestou em Cristo. E diz a palavra, né, que o Senhor Jesus agora é o sumo sacerdote, é Ele que faz, né, a propiciação pelos nossos pecados, é Ele que está ali entre o homem e Deus, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Palavra do Evangelho. Então, querido, não sei exatamente quais são as suas perspectivas e as suas expectativas em relação à sua vida pessoal, em relação
né, a Cristo. Tem muita gente que chega baseado em promessas que fazem, né, a eles, mas muita gente, você vem para cá, você faz isso e tal, que vai acontecer isso, você, né, se esforça nessa parte da sua vida, que eu sei isso, que eu sei oferta, que eu sei não sei o que, tanta coisa aqui que é colocado, né, mas nós temos que estar atentos, querido, atentos, porque expectativas, elas nem sempre se tornam realidades. Nós temos que buscar para a nossa vida a vontade dele para nós, e nele crescemos, e nele amadurecemos, e nele conhecemos. A palavra do Senhor, a vida com Deus, a comunhão com Deus, ela não é varinha mágica. Ninguém pega assim alguma coisa, vai acontecer isso em nome de Jesus, e bate a varinha ali, né? Em nome de Jesus, e vai acontecer, querido. Não é isso. O Senhor tem uma vontade a ser manifesta a você, e essa vontade é melhor para você. Tá bom, querido? Então, em nome de Jesus, não fique andando baseado em expectativas. Procure saber se essas expectativas que você tem se procedem da fé e da esperança no Senhor. Uma coisa são as nossas expectativas, outra coisa é a esperança e a fé. Se o Senhor lhe disse, se lhe prometeu, pode confiar. Mas se ele não disse, se você não está certo, não confie nessas coisas que podem ser apenas meras expectativas. Eu me lembro muito bem de um caso muito engraçado, que foi amplamente divulgado, de um rapaz que ele ganhou no sorteio de um supermercado, uma semana na praia, com as despesas todas pagas. E ele ganhou o prêmio assim, ele ficou super feliz. Falei, puxa vida, ir para a praia. E ele não conhecia o mar. Ele falou, nossa, é a minha oportunidade. Criou-se nele ali, né, uma expectativa enorme. Poxa, eu vou curtir e que eu vou, não, conhecer a água, e eu vou isso, eu vou aquilo, e eu vou fazer a caminhada toda manhã, e tomar aquele sol gostoso, e depois eu vou pro hotel, e eu vou tomar um banho, e eu vou tomar meu café da manhã maravilhoso, depois eu vou pra praia curtir, e tomar água de coco, e tirar muita foto, e mandar para um tantão de gente. Essa é a expectativa que todos nós temos, né? No planejamento que nós fazemos para uma viagem na praia. Só que ele só podia desfrutar disso no inverno. Só no inverno. E a praia que ele foi Santa Catarina, e a gente sabe que o inverno lá é muito rigoroso. Então ele foi para a praia no inverno e passou uma semana praticamente sem sair do hotel, né? Então, ou seja, não adiantou nada, né? Então, muitas vezes, queridos, e quantas pessoas estão assim, com expectativa daquilo que vão realizar, daquilo que vão fazer, daquilo que vão comprar, mas é igual a viagem na praia no inverno, não é não? E ficam aí frustrados, e ficam assim, né, com aquele gostinho de, puxa vida, então era isso aí, mas o Senhor não nos tem prometido uma expectativa malograda. O que o Senhor nos tem dado é uma esperança e uma fé. Pergunte para o Senhor, Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida, o que eu estou querendo, planejando, esperando, é da tua vontade. Se for, vai ser maravilhoso, porque será para a glória do teu nome. Tudo na presença do Senhor casa muito bem. Aquilo que esperamos é aquilo que de fato Ele tem para nós. Então, nessa noite, que o Senhor te abençoe com essa palavra e traga no seu coração confiança. Vamos agora na presença do Senhor e vamos perguntar se aquilo que nós estamos esperando para a nossa vida se procede dele. Amém? Vamos orar? Pai querido, graças, Senhor, nós te damos pela tua presença na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem semeado em nós, não incertezas, não dúvidas, mas o Senhor tem semeado em nós, Pai, palavras de esperança, de graça e de unção. Nós sabemos que no Senhor, ó Pai, nós estamos protegidos, nós estamos, Senhor, alinhados, ó Pai, com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E por isso, Senhor, esperamos em Ti tudo de bom para a nossa vida, e esta expectativa
Senhor, não é mera expectativa. Se esperamos no Senhor, então esperamos, Senhor, que o Deus Todo-Poderoso há de fazer em todo o tempo melhor para nós. Pai, muitas pessoas, Senhor, podem estar tristes nessa hora por não estar tendo uma vida que gostaria de ter. Quantas pessoas, Senhor, talvez como João ali preso, né, aguardando a libertação, mas estando preso. Talvez, Senhor, quanta gente, Senhor, que imaginou para a sua vida uma outra coisa que não a realidade que esteja vivendo. Mas o Senhor é Deus que transforma todas as coisas e muito mais, Senhor, do que este ou aquele desejo, satisfação desse ou daquele desejo de natureza transitórios. Mas, Senhor, o que nós aguardamos para nós, ó Pai, é o cumprimento da Tua vontade em nós, que é boa, perfeita e agradável. Pai, muda os caminhos daqueles, Senhor, que não estão vivendo uma vida correta diante do Senhor e que por isso, Senhor, comendo tantas ervas amargas. Mas ao contrário, Senhor, nos faz alinhados com a Tua vontade e a promessa Tua. Comemos o melhor dessa terra, comemos do mel que escorre da rocha. Sim, Senhor, abençoa a vida de cada um, Pai, que me ouve, Senhor, e conceda a ele, Senhor, a segurança e a revelação da Tua palavra. Pai, nós te glorificamos, exaltamos o Senhor nesta noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Valeu, meu querido, minha querida, Deus te abençoe. Tá valendo? Um abração para você, ó. Espera no Senhor, beleza? E porque no Senhor a nossa esperança não é malograda. Um abração para você, Deus te abençoe. Tchau.